Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amigo e amiga, Deus te abençoe. Hoje, 24 de outubro de 2025, sexta-feira, quero aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. O nosso texto hoje é Lucas 12, versículo 4 e 5, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno? Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Amém? O capítulo 12 de Lucas, versículo 1 ao 12, Cristo ele vai estar ensinando sobre a questão do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, tá certo? Pregam e não fazem, ou então distorcem a palavra, tudo isso. Do versículo 13 ao 21, ele vai falar sobre a questão da avareza, dos avarentos, né? Do 22 a 34, ele vai falar da questão da ansiedade, essa solicitude pela vida, andar preocupado, né? Então, tudo isso. Do versículo 35 ao 48, Jesus vai trazer a parábola do servo vigilante. Está ligado com Jesus o tempo todo. E do versículo 49 a 53, Jesus vai falar que ele veio trazer fogo e dissensão à terra. Isso é meio complicado, né? Mas entre os que creem e que não creem, a divisão mesmo, não tem como unir, não, tá certo? E do versículo 54 ao 59, que é o final do versículo capítulo 12 de Lucas, ele vai falar sobre os tempos finais. Amém? O nosso texto hoje é versículo 4 e 5, vamos estar falando aqui sobre essa condição de que Cristo apresenta para nós a respeito do fermento dos fariseus e tal. E ele vai nos orientar a quem nós devemos de fato temer, tá certo? Vamos lá, versículo 4, que começa dizendo assim: Digo-vos, pois, amigos meus. Isso é muito interessante porque Cristo, ele trata seus discípulos como amigos. Há um entendimento aqui nesse texto que se pensa também que ele está falando, aplicando àqueles que ainda não compreenderam a fé de forma plena, exclusiva em Cristo. Então, há um entendimento nesse sentido, porque lá em João 6,66, quando ele faz um discurso mais pesado, alguns saíram, foram embora e disseram, isso aí já não estão crendo muito, muito firme, não. Então, há essa conotação, mas o fato é que Jesus chama-nos, os seus discípulos, de amigos. Quando Judas, o traidor, vai ao monte lá para prender Jesus, o que Jesus disse para ele assim: porque vens a mim, amigos, amigo, né? Faz o que tem que fazer. Então Jesus trata as pessoas como amigo e, inclusive, os inimigos. Isso é muito interessante. Mas ele diz: digo-vos, pois, amigos. Então ele está dando a palavra de recomendação para mim e para você. O quê? Não temeis. O não temer, dentro desse contexto, é a questão da morte física, que é aplicada a todo o ser humano. Tema isso não. Se é crente, como é que você vai morrer? Vai morrer da queda de um avião, de um acidente, de uma bala perdida que aí ele achou? Vai morrer tranquilamente na sua cama? Amém. Alguns dos discípulos foram mortos assim, drasticamente. Só João que morreu em casa, com certa tranquilidade. Mas então, assim, a morte física, ele diz: não temeis. Não temer essa morte passa pela essa compreensão da vida eterna guardada em Cristo Jesus pela fé. Então a gente não tem a morte física e Jesus vai dizer: amigos, não temeis. Não temeis o quê? Os que matam o corpo. Ou seja, diz respeito à morte física mesmo. Ela é inerente a todos os seres humanos. Nasceu, morreu. Aliás, é uma consequência. Nasceu, vai morrer. Não quer dizer que nasce e morre. Pode ser também. Mas o fato é que aqui Cristo está falando dessa morte física, para a gente não temer a ela. Estou aqui falando com você, sei lá, daqui a pouco acontece essa coisa, eu posso morrer fisicamente. Então é disso que Jesus está falando. Ele diz: digo-vos, pois, amigos meus, não temeis. O quê? Os que matam o corpo. Olha, alguém pode fazer mal ao meu corpo.
um governo doido desse aí, comunista, que não gosta de crente, você que é cristão no Brasil, que apoia um negócio desse, você está se enganando, ou então você não entendeu o evangelho. Então, não tema. Um cara desse pode chegar aí e mandar fuzilar os crentes, como muitos deles já fizeram, né? Cuba, Fidel Castro matou os pastores e por aí vai. Então, querido, nós não tememos a quem pode matar o corpo. Nosso corpo físico, esse corpo vai morrer, porque Isaías entendeu e disse que o salário do pecado é a morte, essa morte física. Nós temos que morrer fisicamente, tá certo? Então, não temos que matar o corpo. E depois disso não pode nada fazer. Olha, o cidadão que é mau e que pode chegar aqui e me matar, porque eu sou crente, como já mataram 750 mil só esse ano na Nigéria, ele não pode matar a minha alma que pertence a Deus. Ou mesmo que ela pertencesse ao diabo, ele não pode matar a minha alma. Só pode matar o corpo físico. Você está entendendo? Então é disso que Jesus está falando. Não tenha medo desse pessoal, não. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, perseguições aos cristãos desde o primeiro século. O Nero, o doido que tocou fogo em Roma, botou culpa nos cristãos. É desse jeito que eles fazem. Tá certo? Então, Jesus recomenda isso assim. Não tem mais, meus amigos, o que pode matar o corpo. Depois disso, nada pode fazer. Ou seja, não se refere a essa vida eterna. Aqueles que têm poder, infelizmente, de matar fisicamente, eles não têm poder para salvar nem para condenar. Apenas matam porque são maus. São contra Cristo, são contra o Evangelho, são contra a palavra de Deus, são contra valores que são valores que Deus deixou na terra para a humanidade. Então Jesus está recomendando isso. Porque, amigo, quem comanda tanto a morte física presente, como a morte eterna futura, como a vida eterna futura, quem comanda tudo isso é Deus através de Jesus Cristo. Amém? Fisicamente, todos nós vamos morrer, por isso que ele não tema, não. Não tem uma forma que você vai morrer, não. Se alguém quer lhe sacrificar, quer matar porque você é crente, tema isso, não. Aí ele vai dizer assim, no versículo 5: Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que, depois de matar, ou seja, que tem poder para matar, pode lançar no inferno. Sim, a esse vocês deveis temer. Esse poder é dado a Deus, querido. Olha, o anjo da morte, que é o Satanás, um enviado dele, está debaixo da autoridade de Deus. Então é Deus que mata? Sim. Deus é mau? Não. Mas por quê? Porque Deus criou o ser humano para viver eternamente. A conversa vem lá de Gênesis, tá certo? Esse negócio. Não é conversa não, não é conversa fiada não, é a história da eternidade. Deus criou o ser humano para viver eternamente. Adão desobedeceu, o pecado entrou na eternidade. E porque esse pecado da desobediência a Deus, o ser humano passou a viver sem essa presença de Deus em si, esse contato de comunhão, de intimidade com Deus, aí entra a morte física como pecado, como castigo por essa desobediência a Deus. O ser humano passou a morrer. Amém? Jesus Cristo veio resolver essa questão da religação com Deus através da nossa fé, justificação em Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Jesus resolveu isso, mas o salário do pecado, a morte física, continua. Amém? A Bíblia só fala de 3 pessoas fora Jesus que foram, aliás, de 2 que foram levadas aos céus, que é Enoque e Elias, né? Fora desse não tem mais ninguém, só Jesus, certo? Então, quando ele diz, eu porém mostraria a quem deveis temer, teme antes aquele pode matar. Quem mata é Deus. Mas, pastor André, que negócio é esse? Querido, se o anjo da morte não estivesse ou não estiver debaixo do comando de Deus, esse Deus não é Deus pleno. Tem que compreender isso. Amém? Portanto, confie em Deus. Coloque sua vida na mão de Deus, creia nele, confie nele, tema a Deus. O provérbio vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, no sentido de respeito. Amém, querido? Portanto, o genuíno crente,
ele sabe perfeitamente que a sua vida está nas mãos de Jesus Cristo, que nos comprou com o seu sacrifício na cruz. E nesse sentido, nós não temos medo da morte física, porque nós sabemos que temos direito a uma vida eterna com Deus através dessa fé. Distinguir isso é que Cristo está ensinando. Nós não temos. Porque Jesus falou das perseguições que nós teríamos no mundo. Teríamos e iremos ter, até ser estabelecido o seu reino plenamente. Então, você está recomendando isso. A nossa confiança em Cristo, durante a nossa vida terrena, ela é exatamente essa compreensão da gente entender a diferença entre essa finitude da vida humana, que tem um fim, e que é essa vida corporal do corpo, essa finitude do corpo vai voltar ao pó, tá certo? E a infinidade da vida eterna, que é para sempre. Amém. Glória a Deus, porque Jesus vai ressuscitar e nos dar corpos gloriosos para viver eternamente com Ele. Isso está explicado em Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e aí está explicado, Jesus explicou isso, Mateus 24 e tal. Então, essa palavra é para você entender. Tenha medo da morte física, não. Pastor, você quer morrer agora? Quero não, quero viver até o dia que Jesus deixar. Quantos anos você tem? Sei não, eu tenho os tantos que ele vai me dar ainda para frente. Porque os 60 eu não tenho mais, já passou. Eu tenho o que tem para frente. Nessa vida e eternamente. Então, o que dá a segurança de não se ter medo das circunstâncias da vida é essa segurança, essa certeza que esse corpo é finito, mas há uma vida eterna guardada em Cristo Jesus, e o nosso temor a Ele, no sentido de respeito a Deus, não é medo de Deus, temer. Aí nós vamos ter essa compreensão clara dessa finitude desse corpo, amém, vai ao pó, mas há uma vida eterna guardada para aqueles que creem em Cristo Jesus eternamente com Ele, e os que não creem eternamente sem Ele, tá certo? Deixa eu encerrar lendo aqui Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Isso aqui já é na eternidade. A nova Jerusalém, novo céu, nova terra e tal. Mas eu vou ler só o versículo 27 do capítulo 21 de Apocalipse, que diz assim: E não entrará nela coisa alguma que contamine, uma tradução diz imunda, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O dia de escrever o nome no livro da vida do Cordeiro é hoje, pela fé em Cristo. Amém? Lucas, que é esse mesmo? Lucas, capítulo 10, versículo 20, Jesus diz assim: Não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém, queridos? Expulsar demônio é bônus. Cura física é bônus. Nome escrito no livro da vida é pela fé em Cristo. E a gente tem essa segurança. Não vamos temer a morte física, porque temos uma segurança de uma eternidade com Deus por causa do sacrifício de Jesus. Show de bola? O desejo do meu coração é que você crê em Cristo. Se possível, hoje. Deus te abençoe. Hoje é essa sexta-feira graciosa que Deus nos deu. Amanhã teremos uma programação externa com os casais. Portanto, não temos atividade na igreja amanhã, mas domingo teremos o nosso culto às 18 horas. Deus te abençoe e te guarde, abençoe o Brasil e nos abençoe em nome de Jesus. E Deus te dê uma segurança de fé em Cristo. Amém?